Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Salmo de número 117. A palavra de Deus nos diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Descobertas na Vida Espiritual. Bem, queridos, abordaremos hoje o salmo mais curto entre os salmos. O autor é anônimo, contudo, a mensagem da palavra de Deus é conhecida e propagada para todos os povos. Nós podemos extrair desse salmo 4 descobertas como povo de Deus. Em primeiro lugar, somos levados a compreender que o Salmo inicia e termina com o convite ao louvor. Embora exista nesse Salmo o termo louvai por 2 vezes, não tem o mesmo significado. A primeira vez que é mencionado é uma tradução do termo hebraico halel, que traduzido é a palavra que comumente mencionamos como aleluia. O segundo louvai é o termo shavá, que tem como significado exaltar, elogiar, enaltecer. Ou seja, quando louvamos ao Senhor, não expressamos apenas a sua grandeza. Vamos além. Fazemos elogio ao Senhor diante dos ouvintes que escutam tais cânticos. Mas, em segundo lugar, somos conduzidos a entender a abrangência do Evangelho compartilhado. Observemos o termo todos os povos. Isso nos leva a perceber que o povo de Israel devia ser separado dos gentios, todavia não isolado. E encontramos base bíblica para isso ao nos deparar com a promessa feita a Abraão. Essa promessa ela é registrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, versículos de 1 a 3, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Infelizmente, em nosso contexto, nos acomodamos com a nossa zona de conforto. Não queremos obedecer a exemplo de Abraão. Sair para ser a diferença onde quer que Deus nos envie, impactando todos aqueles que tivermos contato com nossa fé, tem sido hoje um desafio que nós precisamos vencer. Nós, à semelhança dos leprosos, que estavam do lado de fora de Samaria, precisamos urgentemente ser tomados pelo arrependimento. Quando formos egocêntricos e ter práticas assim que nos definam, é necessário que eu, que você, que nós venhamos compreender, entender que nós somos instrumentos para abençoar a coletividade. E foi isso que aqueles leprosos fizeram, e nós podemos ver esse registro no segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 9, onde o texto sagrado vai nos dizer o seguinte: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Mas, em terceiro lugar, é nítida a lembrança que o salmista nos leva a ter sobre a misericórdia que Deus exerce sobre o seu povo. Vejamos a expressão, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Somos levados a um duplo exercício. Primeiramente, nos lembrar de que falou o profeta Jeremias no livro de Lamentações. É no capítulo 3 desse livro de Lamentações, versos 22 e 23,
que você, que nós podemos ver a seguinte expressão: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Isso tem que nos impactar, isso tem que nos despertar para essa compreensão. Mas a expressão do salmista também nos lembra da carta escrita por Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios, a qual é aplicável em um contexto no qual nos comportamos como se fôssemos autossuficientes. E ao olhar para essa carta, isso tem que trazer para mim, para você, para nós, um grande constrangimento. Perceba que nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, a palavra de Deus vai nos mostrar o que é dito, principalmente no que se refere à questão da salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas, em quarto e último lugar, podemos extrair desse texto uma descoberta que precisa ser compartilhada com o máximo de pessoas com as quais nos relacionamos. Trata-se da fidelidade de Deus. Isso nos leva a entender que, ao contrário daquilo que é tão comum em nosso contexto, ou seja, o descumprimento de promessas por parte dos seres humanos. Pessoas prometem e dificilmente cumprem aquilo que prometem. Mas, ao olhar para esse quarto ponto aqui mencionado, essa quarta descoberta, eu e você podemos perceber que o Senhor possui um caráter imutável. Sendo assim, Ele nos dá total tranquilidade e encorajamento para cumprirmos a nossa missão. Todas as promessas que Ele faz, certamente Ele cumpre. E, de certa forma, ao olhar para isso, eu e você podemos ter a certeza de que podemos confiar em sua fidelidade, pois, afinal de contas, foi o próprio Senhor Jesus quem disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, verso 31. Que eu e você possamos, então, olhar para essa mensagem, olhar para essa palavra, olhar para essas descobertas que Deus nos permite ter na vida espiritual e principalmente colocá-las em prática. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.